Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Bom dia, queridos alunos da Escola de Desenvolvimento da Vida. Acabamos de ler o Salmo 67, versículos 1 e 2. Que Deus seja conosco, gracioso, e que a sua salvação seja levada a muitas nações. E que nós estejamos dispostos a estar trabalhando na obra do Senhor, como diz o versículo, o lema da nossa UAF, firmes e constantes nessa tarefa. E nesta manhã, junto com nossa professora Márcia Torres, estaremos estudando o 9º artigo da imortalidade da alma. Tenhamos um bom estudo, um estudo proveitoso, e cresçamos no conhecimento desta palavra. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs. Que bom que estamos juntos em mais uma Escola de Desenvolvimento da Vida. E hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo e trabalharemos hoje com o artigo 9º, nono artigo dessa breve exposição. Antes de começarmos a leitura do artigo, vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos dê um entendimento de tudo aquilo que esse estudo precisa falar em nossos corações. Então, fechemos os nossos olhos. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui diante da Tua presença para louvar e engrandecer o Teu nome. Queremos pedir, Senhor, que Tu venha nos dar entendimento e, principalmente, que nos encoraje e nos dê, Senhor, também formas de colocar em prática tudo aquilo que aprendermos e entendermos desta lição. Fica conosco e nos ensina através do Teu Espírito. É assim que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar com a leitura desse 9º artigo para que possamos entender o que ele quer falar conosco. 9º artigo. Ele fala sobre a imortalidade da alma. A alma humana não acaba quando o corpo morre. Destinada por seu Criador a uma existência perpétua, continua capaz de pensar, desejar, lembrar-se do passado e gozar da mais perfeita paz e regozijo. E também de temer o futuro, sentir remorso e horror e sofrer agonias tais que mais quereria acabar do que continuar a existir. O pecador, pela rebelião contra o seu Criador, merece para sempre esta miséria que é chamada por Deus de a segunda morte. Esse artigo, ele é um artigo bem contundente, bem forte, bem pesado e talvez um dos mais negligenciados atualmente pela Igreja de Cristo que a gente tem encontrado nesses tempos difíceis e hostis em que a nossa doutrina está tão desorganizada e tão negligenciada. Existem muitas controvérsias, sempre existiram, sobre a imortalidade da alma. Até mesmo nos meios cristãos, essas controvérsias existem. E principalmente nesses tempos em que observamos um afrouxamento das pregações referentes à vida eterna. Há um culto ao corpo, um culto ao luxo, um culto à matéria, e muitas vezes temos a impressão de que as portas dos céus,
na linguagem figurada que a Bíblia nos mostra, elas não são mais tão estreitas. São portas que estão muito largas, onde qualquer um pode passar de qualquer forma, fazendo o que bem entende. Há grupos, inclusive no meio cristão, que defendem uma doutrina chamada aniquilacionismo. O que significa isso? A alma do ímpio deixa de existir quando ele morre. Somente os justos ressuscitarão no tempo oportuno. O castigo dos ímpios seria não viver mais na presença de Jesus. Só que eles não viveriam sofrimento, não viveriam castigo eterno. Não haveriam graus de castigo. Tudo seria aniquilado com a morte do corpo. E aí seria tudo muito fácil, porque você pecaria, faria o que bem entendesse da sua vida, e no final você morreria e ficaria tudo por isso mesmo. Quem não tem amor, a própria vida, que é o dom mais precioso que Deus nos deu, tranquilamente entenderia e viveria nessa doutrina que aniquila a nossa alma. Porém, o estudo de hoje nos mostra exatamente o contrário. Vamos fazer uma leitura de uma parábola, lembrando que as parábolas foram escritas para os judeus, mas elas sempre nos ensinam muito. Uma parábola que está no livro de Lucas, capítulo 16, nos versículos de 19 a 31. Se vocês puderem abrir as suas Bíblias em Lucas 16, de 19 a 31, ótimo, que aí vocês poderão acompanhar. Essa parábola diz assim: ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levados pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola é muito séria e ela tem que ser usada corretamente, porque senão a gente pode dar um certo aspecto de ascetismo, de que quem é rico não vai para o céu, que só herdam os pobres e os... Não é assim, tá? Essa parábola, ela não quer falar sobre isso. Ela quer falar sobre a imortalidade da alma, ela quer falar sobre o que nós temos escutado aqui na terra,
com os nossos ouvidos e com o nosso entendimento de alma, os profetas, os pregadores, os líderes, e muitas vezes tudo isso que é falado, as promessas e os juízos entram por um ouvido e saem pelo outro. Essa palavra também nos mostra que quem está de um lado não passa para o outro. Não tem um intermediário, não tem um local intermediário. Não há um purgatório, um lugar que você vai purgar os teus pecados. Não há como você interferir através das tuas orações pelas almas que se foram, nem as que se foram interferirem na sua vida. Então essa parábola, ela tem uma riqueza que consegue contemplar esse artigo 9 quase que de forma integral. Somente no final, quando fala da morte eterna, que a gente já consegue enxergar isso com mais clareza em Apocalipse, principalmente Apocalipse 21. Mas vamos continuar. A gente percebe aqui, com a leitura dessa parábola e a leitura desse artigo, que Deus, Ele é um guardião das nossas almas. O nosso corpo físico guarda a nossa alma até a morte física. Porém, nós que cremos, somos salvos, regenerados e arrependidos, teremos o nosso corpo glorificado e a nossa alma junto ao Pai, dentro desse corpo glorificado. Por isso é que a alma é imortal. Ela participa da eternidade divina. Mais tarde nós falaremos sobre essa eternidade. Porque a eternidade de Deus é atemporal e a eternidade da nossa alma, ela é relativa. Deus é o antes, o agora e o depois. A nossa alma, ela tem uma preocupação escatológica, futurística, com o que vai acontecer conosco após a nossa morte. E por que é tão importante entendermos que possuímos uma alma imortal? Porque quando nós entendemos que a nossa alma é eterna, nós podemos desfrutar e podemos procurar estarmos próximos de desfrutar a alegria e o regozijo com o Senhor após a morte. E também nos traz um acalanto, nos traz um alento, um consolo, sabendo que o nosso corpo físico, ele morre, mas a nossa alma continua junto ao Pai. Nós temos uma vida boa e partimos para uma vida maravilhosa com o Senhor. Nós temos sido constantemente avisados, os crentes e os não crentes, principalmente nesses tempos em que as redes sociais, esse advento da tecnologia é tão forte nas nossas vidas, tem anunciado as boas novas, tem anunciado o juízo também. Então, quase ninguém nesse mundo pode dizer que não está sendo avisado. E mesmo assim, muitos não estão reconhecendo a importância de entendermos que a nossa alma é imortal e que há uma alegria ou um sofrimento nos esperando. Se a alma não fosse imortal, o sacrifício de Jesus seria à toa, não seria valorizado. Porque quando o Senhor vence a morte, quando Ele tira a chave da morte da mão de Satanás, Ele está tirando a chave da morte eterna. Ele está tirando a chave da segunda morte, trazendo vida, dando chance. É como se Ele estivesse soprando de novo vida dentro de cada um de nós, que o temos como nosso Salvador. Se a nossa alma não fosse imortal, as bem-aventuranças não seriam valorizadas, porque nós não teríamos sentimento, não teríamos dor, não seríamos cônscios daquilo que nós vivemos aqui na Terra. Não teríamos consciência do bem e do mal. Seríamos seres viventes, como
corpos viventes e não imagem e semelhança de Deus. Corpos viventes, seres viventes, é isso que nos diferencia dos outros seres vivos. Somos seres vivos, sim, nós somos como os vegetais, os animais, seres vivos. Temos um ciclo de vida terrestre. Porém, acontece um diferencial no nosso corpo, que é o sopro do Senhor, que está lá espelhado em Gênesis 2:7. Esse sopro de Deus nas nossas narinas, quando o Senhor criou o homem, é que nos fez diferentes dos corpos viventes. Ele nos fez almas viventes. Nós somos seres humanos, nós temos um corpo terreno, um corpo físico, mas nós temos uma alma que vive, que é imortal. Deus deu a vida diretamente ao homem, através do seu sopro. Ele fez de mim e de você, meu irmão e minha irmã, imagem e semelhança dele, com inteligência, com sentimentos, com vários atributos semelhantes, porém não perfeitos, porque com a queda do homem, através do pecado original, essa perfeição se extinguiu. Somente Deus é perfeito. Nós temos uma alma que é imortal dentro de um corpo mortal. A alma é imortal por causa da sua origem. Tem elementos divinos e por isso sobrevive fora do corpo. Como foi criada a imagem e semelhança de Deus, tem vontades, tem sentimentos, tem sentimento livre, tem escolha, tem raciocínio. A alma é a sede das nossas vontades e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Precisamos entender que a alma tem uma relatividade de imortalidade. O que isso significa? Ela não é eterna como Deus. Somente Deus é absolutamente eterno. Não há limites para a existência de Deus. Ele estava antes de tudo. A nossa alma não. Ela não vive no passado humano. Ela é uma sobrevivência eterna relativa ao futuro. Daí nós termos uma preocupação escatológica, é com o futuro, de como vai ser a nossa vida eterna, dentro da promessa ou dentro do juízo. A nossa alma é única, é individual e não passa de geração a geração. Ela não acaba, como falamos, com o fim do corpo humano, com o fim do corpo terreno. A alma continua, por isso ela é imortal. Os estoicos, que era uma corrente, filosófica também, eles diziam assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E a gente está vivendo um mundo muito parecido com esse. Estamos vivendo um mundo em que as pessoas com as suas ações dizem assim: comamos, bebamos, façamos tudo o que temos direito, porque a vida é só uma. Nós só temos essa vida. Isso é um erro, isso é um engano. Paulo, ele diz assim, em 1 Coríntios 15:32, se é desse jeito que nós temos que pensar, então para que combatemos tanto? Não é desse jeito. Não é desse jeito. O apóstolo sabia que a morte eterna era real. Morte é cessação da vida. Quando a vida acaba nos vegetais e animais, os fenômenos químicos e físicos, eles se encerram nesses seres. Mas no homem, a parte imortal,
que é a alma, não é atingida. E é isso que Paulo está dizendo. Nós não podemos viver como os estoicos e falar, comamos e bebamos e esqueçamos do futuro. Não. Nós temos que ter na nossa mente, muito bem guardado, muito bem assentado, que a alma humana é a parte mortal, não é atingida. Há uma separação entre o corpo e a alma com a morte física, mas não há morte da alma, há somente morte do corpo. A morte, no final desse artigo, vem falando sobre a segunda morte, que é a morte eterna, que é para quem não vai ter comunhão com Deus na eternidade. Porque há dois destinos, e eu estou falando disso desde o início dessa aula. A vida eterna e a morte eterna. A bem-aventurança ou o castigo. A alegria ou a dor. Destinos que são selados para sempre e que não há ponte entre eles. Ou você bem está aqui, ou você bem está aqui. Não há como ligar. Hoje em dia, há como você conseguir fazer, há como você estar nas promessas da bem-aventurança. Mas você precisa entender, você precisa crer, você precisa ser justificado por Deus, para que você faça parte da herança, desse testamento que o Senhor nos deixou. Morrer para o pecado é viver para a vida eterna. Mas isso não significa que devemos deixar de aproveitar a nossa vida aqui na terra. Não precisamos ter uma postura cética, mortificar a carne, nos açoitar. Não. Tudo que Deus fez é bom, é muito bom. Deus fez todas as coisas e quer que nós tenhamos parte de todas essas boas coisas. E além disso, Ele quer que nós tenhamos parte no cuidado do que Ele fez, do que Ele criou. E esse cuidado, Ele perpassa também por nós, que somos a menina dos seus olhos. O que é a menina dos olhos? É a íris, né? Tenta colocar o seu dedinho na sua íris. Abre o olho e tenta colocar o seu dedinho naquela bolinha pretinha que tem dentro do teu olho. Você não consegue. E assim é como o Senhor. Ele não gosta, Ele não permite que coloquem nada, que toquem na menina dos teus olhos, que somos nós, dos seus olhos, que somos nós, coroa da criação. Então, o nosso corpo físico, que é templo do Espírito, sede do sopro de Deus, precisa também ser amado e bem cuidado, mas não idolatrado, não sendo visto como algo único. Precisamos entender que Ele é a habitação de algo eterno. E o que é eterno é divino demais para que nós não cuidemos. O que é importante a gente lembrar e deixar bem marcado nessa lição? Primeiro, em Apocalipse 7, 9 e 17 e Apocalipse 20, versículos 11 a 16, temos a certeza nas Escrituras que as almas permanecem conscientes. Nada se apaga. No final desse artigo fala que o Criador, o pecador, pela rebelião contra o seu Criador, merece sempre essa miséria, que é chamada por Deus de segunda morte. Fala também que vamos sentir remorso, horror, sofrer em agonias tais que nós vamos querer nos matar e não vamos conseguir. Olha a gravidade desse sentimento. Então precisamos ter muito cuidado, porque a consciência não vai se apagar no juízo, assim como também não vai se apagar nas bem-aventuranças. Outra coisa importante, as almas dos que morrem não têm mais participação nas coisas desta terra. Gente, é inconcebível crente com medo de alma penada. Para com isso.
tá? As almas que morreram não participam da vida terrestre. Elas têm dois destinos e a gente tem que entender muito bem esses dois destinos. As almas, elas não podem participar. Você não adianta, como na parábola, mandar alguém interceder por essas almas. Não adianta que essas almas também não podem interceder por nós. E muitas vezes, no engano, nós fizemos isso, né? Quantas pessoas que a gente conhece que fizeram culto às almas, né? Mas temos que ter isso em mente. As almas que morrem não têm mais participação nenhuma com as coisas aqui da terra. Outra coisa importante, as almas possuem destinos diferentes, a bem-aventurança e o castigo. Eu vou fechar essa lição dizendo que a morte física na vida de um justo é um processo de transição de vida para a vida eterna. Nós estamos num tempo difícil, perdendo pessoas que nós amamos demais, mas como cristãos, nós temos que ter essa certeza que vai encher o nosso coração de esperança, porque nós somos cristãos que temos a esperança da glória. E precisamos dizer aqui, como Paulo diz em Filipenses 1, 21, 23, para mim, o viver é Cristo e morrer é ganho. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Estar com Cristo é ainda muito melhor. Então, que tenhamos a certeza daqueles irmãos amados que se foram, que eles estão num lugar melhor. Que estar com Cristo, gozando as bem-aventuranças, vivendo em alegria, em paz eterna com o Criador, é estar bem melhor. Que tenhamos cuidado, que sejamos trombetas que anunciam as boas novas e o juízo. Que tenhamos cuidado para que essas pregações, essas palavras não sejam mais negligenciadas, porque os tempos são maus e precisamos ter cuidado. Cuidado para que almas não se percam nesse mundo. E cuidado também com os corpos que fazem morada para essas almas tão preciosas. Que possamos ter um olhar de corpo e alma como algo integral no ser humano, sabendo que uma parte é mortal, mas que precisa ser bem cuidada, e a outra parte é imortal e precisa ser preservada. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe muito a vida de cada um e que possamos estar sempre juntos, mesmo distantes, porque somos um. Que Deus abençoe e até a próxima aula.